Estou vendo uma imagem aqui de um garotinho que foi resgatado na Síria Uhum. e ele provocou um surto de felicidade ali momentânea naqueles bombeiros, né? Que estavam ali trabalhando arduamente, um trabalho difícil, lidando com uma tragédia, encontrando corpos, né? E eles resgataram esse garotinho e ele saiu e parecia que ele estava numa festa, né? Ou num parque. Ele dando risada e batendo na cara dos bombeiros ali. E eles tiveram ali um momento absolutamente diferente daquilo que eles estavam vivendo nas últimas horas, né? Então, e também uma menininha que eles conseguiram resgatar e parecia intocada. Realmente maravilhoso. Então, essas imagens mostram um país que ganhou um caráter de resistência, né? No caso a Síria, essas crianças são sírias, porque são 12 anos de devastação, uma guerra produzida de fora do país, articulada nos Estados Unidos, né? E essas crianças nasceram, a guerra estava em andamento, continua em andamento, continua ocorrendo a guerra. Em algumas regiões agora ela é muito mais limitada, mas elas nasceram durante a guerra e agora tiveram essa outra devastação aí, uma causa natural, um terremoto. E não é moleza. Um país que se empobreceu, né, nos últimos 10 anos em razão da guerra, produção desabou, muita gente desempregada, muitos refugiados. Chegou um momento que metade da população da Síria era refugiada, ou interna ou externa. A maioria interna, vagando pelo país, procurando um lugar viável para sobreviver. E outros tentaram chegar à Europa ou ficaram na Turquia, né? Estão ainda como refugiados da Turquia. Mas foi uma tragédia sobreposta à outra. A segunda, natural, a primeira, provocada por governos, Ronald. O Zaidan, ontem nós falávamos aqui a respeito da operação de resgate e de umas cenas dessa tragédia e citamos aqui uma grávida que deu à luz nos escombros, né? E até a hora que eu entrei no ar eu não tinha informação e aí depois veio aquela sucessão de acontecimentos ligados à chuva aqui em São Paulo e a gente acabou não conseguindo trazer a informação, mas a mãe infelizmente morreu e ela morreu ali sob escombros mesmo, né? A criança foi levada e a informação é de que passa bem, uma menininha que nasceu. Então essa é a nota triste que eu queria trazer. E aí a gente tem muito mais notícia triste do que alegre para dar, né, a respeito dessa tragédia toda lá na Turquia e na Síria. Mas para quem quiser acompanhar, a gente tem trazido aí nas nossas redes sociais uma sequência de imagens, de vídeos e que vão ficar por muito tempo, né? Com certeza lá no fim do ano, quando o pessoal estiver montando as retrospectivas de 2023, vão trazer algumas imagens desse terremoto. E tem uma que inclusive está lá no nosso Instagram, de uma menina e um menino, né? Ela está protegendo o irmão, ela está com o braço em cima da cabeça dele para protegê-lo enquanto conversa ali com um socorrista. E é uma das mais emocionantes imagens dessa tragédia toda, que, claro, a gente tira muito mais. A gente começou a falar aqui da tragédia no primeiro dia, entre 2.500 e 2.700, 3.000 mortos. A gente já passa de 11.000 mortos, né, nessa tragédia e muita gente ainda debaixo dos escombros. A gente tem muito mais notícia triste para dar, mas são esses lampejos de felicidade que dão uma esperança pra gente, né, Zaidan? Sem dúvida. E muitas crianças morreram, né? Já são mais de 11.000 mortos, se aproximando de 12.000. Muitas crianças morreram, mas muitas escaparam, sobreviveram, foram resgatadas. Só que há 3, 4 dias elas tinham uma família. Tinham pai, mãe, ou pelo menos um deles, né? E hoje são crianças sem pai, sem mãe. A guerra já produziu milhares de órfãos, e agora muitas crianças saem desse terremoto sem a mãe, sem o pai, sem o irmão mais velho. E a Síria, inclusive, na medida do possível, né, num cenário ainda muito difícil, complicado, desafiador, em razão da guerra, ela tenta estabelecer alguns centros de acolhimento, porque são crianças, não é,
13, 14, 15 anos. Geralmente num país como a Síria, o menino nessa idade ele já sai para trabalhar, para buscar uma maneira de se sustentar. Se ele não tem a família, é claro. Mas são crianças muito pequenas, né? Então você tem de providenciar, você não pode ficar dependendo de um acolhimento ali familiar, pode haver, pode não haver. Então é preciso que o Estado providencie esse acolhimento, porque é uma coisa já cicatrizada, né? Porque desde 2011 os órfãos vão se multiplicando na Síria, Ronald. A gente tem gerações de órfãos, né, em diferentes partes do mundo, seja órfãos da guerra, órfãos da doença, muitos de guerra civil, né? Se a gente for para a África, então, a gente vai encontrar países que foram populações inteiras devastadas por... E aí dá para escolher, né? Se a gente quer escolher a guerra civil ou se quer escolher o Ebola, por exemplo, né? Dá para ir por dois caminhos diferentes. E é assim em outros lugares do planeta, e a gente, se a gente for tratar de região mais remota da China, de povos que são vítimas de execução, né, de chacina, e a situação dos uigures que você sempre cita aqui, dá para fazer um mapa mundi de órfãos, de coisas que podem estar desde a guerra até causas naturais, passando por doenças devastadoras. O Vietnã, nós tivemos ali, porque isso foi pouco noticiado, né? Parecia que eram de outro planeta, né? Então o que ocorreu ali durante e depois da guerra não recebeu grande destaque, a não ser um autor ou outro, seja jornalista, seja um escritor que mergulhou no assunto e tratou de escrever, mas há muito pouco. Mas nós tivemos ali gerações, como você mencionou, de órfãos, porque os vietnamitas enfrentaram os ingleses, enfrentaram os franceses, enfrentaram os americanos, e muitas crianças cresceram nesse cenário de devastação, sem família, sem nada. E aquela história, né? Quando é uma causa natural, você lamenta, você pode acontecer, você tenta lidar com as consequências, né? Agora, quando é uma causa provocada, né, poderia ser evitada, provocada pelo homem, porque há guerras que são inevitáveis, elas têm de ser guerreadas. É o caso da Segunda Guerra Mundial. Era um imperativo moral enfrentar e destruir o nazismo. Era um imperativo moral, não há alternativa a isso. Agora, a Guerra do Vietnã, não. Um envolvimento que começa pequeno, ele vai crescendo, ele se torna uma intervenção no sul do país, e sempre com a explicação oficial de que eles estavam apenas ajudando um governo amigo, né? No caso o governo do que já era então o Vietnã do Sul, e isso se reproduziu em diversos países, né? Alguns bem pequenos, paupérrimos, né? Aconteceu na República Dominicana, aconteceu em Granada, aconteceu em Honduras, aconteceu em El Salvador, aconteceu no Irã, e sempre com a decisão deliberada de provocar e produzir destruição. E a Síria tem os dois cenários, né? A tragédia, agora natural, não podia ser evitada, as consequências talvez, com um pouco mais de planejamento, mas num cenário de guerra isso é ainda mais difícil, até porque muitos daqueles prédios que desabaram já estavam com a sua estrutura abalada por anos e anos de guerra, bombardeios e assim por diante, né, Ronald? Exato, Zaidan. A gente, a cada refresh que a gente dá na tela aqui, que a gente atualiza o site dos principais portais, e as redes da Rádio Bandeirantes são um reflexo disso. A gente tem dados novos, números novos, e sempre números que nos deixam mais entristecidos com tudo o que aconteceu. Sigam acompanhando, a gente vai atualizar tudo aqui para vocês.